Prezados alunos, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o vírus influenza, que causa das gripes mais severas até hoje conhecidas, e de todas as variantes que existem também e que ao longo dos últimos séculos também causou pandemias e milhões de mortes pelo mundo. Para podermos entender no que esse vírus, especificamente o influenza, se distingue dos demais vírus causadores por outras viroses respiratórias, no caso os paramyxovírus, já vistos na aula anterior, nós temos que entender que esse grupo específico pertence ao orthomyxovírus, ou no caso da família, Orthomyxoviridae, a essa família. O que eles têm de semelhante e de diferente dos paramyxovírus? Bem, de semelhança nós vamos ter a questão do RNA, uma fita simples, sentido negativo, certo? E no caso são helicoidais e envelopados. Essa é a semelhança da maioria. Então todos os orthomyxovírus têm essa característica, tá? Que se assemelha, embora os paramyxovírus possam ter pequena diferença, mas esse é o que tem em comum. O que no caso existe que distingue entre eles, principalmente, é que os orthomyxovírus, responsáveis pela gripe influenza, têm o DNA segmentado, vários pedaços, em torno de 6 pedaços, 8 pedaços, DNA segmentado. Essa é uma característica também desse material. Isso quer dizer que esse vírus recebeu muito material genético durante esse processo de desenvolvimento dele. Capacidade de receber material. Então, material segmentado, e não se conhece muito bem dessa estrutura, portanto, mas é um material segmentado. Isso difere, portanto, dos demais. Então, vamos tentar entender o que é o influenza, tá? E como se dividem, portanto, as doenças ou as gripes comumente conhecidas. Então, vamos falar, por exemplo, da gripe A. Gripe A, gripe B e gripe C. Então, anualmente se fala fazem as campanhas, e publicamente se fala, vacine-se contra a gripe A. Mas o que é a gripe A? A gripe A é causada, portanto, pelo vírus influenza, desse grupo do orthomyxovírus, tá? E neste grupo A, nós vamos ter especialmente o H1N1, H3N2 e assim outras variantes que possam existir, espécies, no caso, possam existir desse vírus aqui. Tá? No caso, o H1N1 é mais severo. Vamos ver que foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas no mundo em 1919. Tá? E assim os outros também, outros surtos epidemiológicos surgiram também no mundo e surge como 2009, tá? E que recentemente precisa se fazer vacinas para conter. Aí nós temos o tipo B. Esse tipo B, portanto, ele não ele não é tão epidêmico, Causa alguns problemas em crianças, mas epidemias leves, comuns, recentemente encontrado em alguns animais. E o C não é tão epidemiológico. No caso, A e B são os mais comuns e se manifestam mais no período de inverno, o outono, períodos mais frios, início da primavera ou final períodos mais frios, mas isso tem muito a ver com o próprio comportamento das pessoas e a proximidade. Além disso, temos que considerar que o frio também contribui para que os vírus possam aumentar sua capacidade de infecção, considerando que as superfícies das mucosas respiratórias elas podem ficar menos protegidas por anticorpos, já que as enzimas de defesa atuarão com menos eficácia em função desse frio dessas superfícies. Por isso que muitas vezes somos vulneráveis ao frio também para essas infecções. Mas por que a gripe A é tão temida? Tá? A gripe A é tão temida porque geralmente ela afeta os animais.
E aí que se deu o processo do fato de passar de animais para seres humanos. E ela tem essa capacidade de causar esses surtos epidemiológicos em função desse convívio. Geralmente, quando as pessoas convivem com animais ou contaminam os animais, e aí pode se dar esse fluxo de contaminação. Então, a gripe A, ela tem esse problema, se caracteriza dessa forma, justamente por esse vírus contaminar animais e depois, novamente, os animais contaminar seres humanos, e assim vai se dando um movimento, né, de contaminação. O ser humano contamina animal, animal contamina ser humano com ser humano, e assim esse problema ele persiste no caso de contaminação. O que formos falar sobre vacinas, então, e os cuidados que existem, anualmente, portanto, a Organização Mundial da Saúde, ela recolhe amostras no mundo inteiro sobre essas variantes do tipo A e produz e distribui para os laboratórios. Assim, os laboratórios produzem essas vacinas. Se formos olhar a vacina brasileira, ela geralmente atende mais a variantes do Brasil, encontradas no Brasil. Garante também a capacidade de proteção. Ao passo que outras vacinas importadas, elas contemplam mais variantes, geralmente variantes do mundo inteiro que possa existir. Por isso que pessoas que costumam viajar bastante, é bom que elas de repente tomem, ou façam uso dessas vacinas importadas, para que possam se sentir imunizadas de uma maneira que, caso forem viajar e contrair uma outra variante, não venham a sofrer as sequelas dessa própria variante. Então, cada região no mundo geralmente produz variantes diferentes, como a gente está vendo agora com a história ouvimos com a história do coronavírus. Bem, neste quadro aqui, nós temos uma noção de quais epidemias de HN se manifestaram no mundo. Isso a partir de 1889, quando se teve os primeiros registros dessa gripe. Evidente, na época não se sabia que se tratava de um vírus da gripe HN com as características dele, material genético, porque pouco se tinha de informações sobre biologia molecular. Hoje, essas descobertas foram sendo feitas a partir que se buscou material genético de cadáveres, fósseis, e assim foi se mapeando e construindo, essas teorias que sustentam, dessas fases epidêmicas que ocorreram, e qual o agente etiológico envolvido. Mas, fora isso, é o que a gente consegue saber. H2N2 por volta de 1889, H3N8, e assim nós fomos indo. E aqui em 1918, quando o H1N1 se manifestou e causou no mundo inteiro essa mortalidade maciça, 50 milhões de mortos, o que foi comumente chamado de gripe espanhola. Isso espanhola porque alguns jornais da Espanha relataram a doença. Não que essa doença tenha acontecido na Espanha, mas como no restante do mundo não se fez registros, não se escreveu, na Espanha se fez isso, por isso gripe espanhola. Aí nós tivemos novamente 1957 na Ásia, então a gente tem aqui Rússia, Hong Kong, a Ásia também aqui. Aí tivemos em 1975 H3N2 e novamente em 2009 por aí nós tivemos novamente um surto epidêmico do H1N1. Então aqui nós temos uns registros de como eventualmente surgem esses surtos de vírus, inclusive diferentes, que sofreram alterações, ora H3N2, H2N2, ora H1N1, outras variantes de H1N1, outros sorotipos, tem muitos sorotipos diferentes que vão se formando, e para isso há toda uma corrida dos laboratórios para a busca de alternativas e cura
a produção de vacinas para o controle dessas infecções, portanto. Aqui, novamente, nessa tabela que extraímos de Tortor, conseguimos ver aqui, né, ao longo da história, registros que aconteceram de alguns surtos também de variantes do HN. H5N1, então, H7N2. Então, o que a gente consegue perceber é que no mundo inteiro surgiram, ocorrendo registros desses vírus influenza A, né? E B, inclusive, nesse grupo aqui que a gente consegue ver. Mas o que a gente percebe de diferente são esses números aqui, né? Número H1N1. Então, são variantes diferentes que aparecem, vêm aparecendo, vêm surgindo e podem voltar, né, em forma de mutações. Com isso a gente percebe essa frequência com que acontece no mundo e essa capacidade com que consegue se disseminar. Bem, agora a gente vai tentar entender o que realmente, como se formam esses vírus, como ele surgiu. Bom, primeiramente vamos tentar entender que esses vírus do tipo A, eles passam, né? Eles podem estar nos animais, eles devem ter um reservatório, tá? Onde eles permanecem, fazem parte e não causam infecções, né? Então, alguns reservatórios devem existir no meio ambiente. E dessas aves, né, se tomarmos como exemplo H7 aqui, N7, né, eles contaminam, por exemplo, suínos. Então surgiram, por exemplo, assim foi com o H1N1 também, né, surgiram umas variantes que conseguiam contaminar suínos. Dos suínos, portanto, né, passou-se para os seres humanos. Assim como também os seres humanos contaminaram ou contaminam os animais com suas variantes. Na atualidade, considerando o modelo de produção que temos, intensivo, é mais fácil os seres humanos contaminarem os animais do que os animais serem reservatórios e contaminarem os seres humanos. Porque os animais hoje são mais reclusos e, portanto, eles não entram em contato com o meio ambiente com vetores, tá? Ou outras formas de transmissão que possam contaminá-los. Então, pela lógica que se conhece hoje, geralmente o ser humano é que infecta os animais, tá? E uma vez esses animais infectados, obviamente que eles vão infectar outros seres humanos que estão envolvidos diretamente no processo de manejo desses animais. Então aqui nós temos um exemplo, olha, as aves H7N7 que passam para os animais. O ser humano que passa aqui o H3, né, N2 para os animais, e aí, consequentemente, tá, mutações acontecem nos suínos e outros animais e rearranjos. Aí a gente vai ter aqui um H1N1 ou vírus totalmente diferentes, rearranjos. Então, esses materiais virais que daí podem contaminar seres humanos, aves e com antígenos totalmente diferentes. Isso torna esses vírus altamente potenciais de contaminação, né? Porque eles têm essa capacidade, alta virulência, por produzir antígenos muito diferentes, sempre mudando antígenos em função desse processo, desse ciclo de estar ora animais, ora suínos, ora ser humano, e nessa passagem as mutações acontecem. Então, não se conhece muito como esses processos acontecem de mutações dentro das células humanas, que é onde eles vão ter que acontecer, quando o vírus está se reproduzindo, para que possa ter essa capacidade de infectar depois as células humanas, formar novos vírus. O que se sabe é que existem rearranjos genéticos virais, que fazem com que novas espículas sejam produzidas, novas glicoproteínas, portanto, né, infectantes, outros antígenos. Então, é dentro da célula desses hospedeiros que surgem essas novas variantes.
Nessa imagem, nós vamos analisar rapidamente, né, como age uma das principais drogas utilizadas no controle da doença, do caso da gripe influenza, causada pelos vírus HN. No caso aí, o Tamiflu. Aqui uma representação de uma célula hospedeira e esse complexo glicoproteico, né, que se liga às células, e como essa droga, que a gente vai ver num vídeo seguinte, como essa droga inibe a liberação dos vírus, uma vez que a pessoa foi infectada por ele. Bem, nas imagens anteriores nós vimos como o Tamiflu age, por cima das drogas mais utilizadas no controle da gripe A. Isso quando a pessoa não foi imunizada ou essa imunização não surtiu efeito, no caso, né? Que a pessoa acabou desenvolvendo a infecção. Aqui, no caso, nessas imagens, ou nessa imagem, estamos visualizando como essas novas vacinas passarão a ser produzidas, né? E ainda já estão sendo produzidas, a partir da recombinação gênica. Então, nesse caso, nós temos um vírus, né? Uma cepa tipo A, do qual é retirado um segmento do antígeno, tá? Um material genético, o gene. Portanto, é feito todo um mapeamento genético nesse material. Se sabe muito bem onde está localizado o gene responsável pela produção daquele antígeno ou daquele epítopo. Essa porção aqui, portanto, essas porções antigênicas responsáveis pela fixação, portanto, nas células hospedeiras. Então, se recorta aquele gene e se faz através de plasmídios, se transporta para ou muitas vezes células bacterianas ou se coloca em outros vírus também, né, para os quais depois se produz vacinas. Então existem outras formas. Se olharmos agora a produção
que o adenovírus está sendo utilizada para a produção de vacina contra o SARS-CoV-2, em que se utiliza um gene do coronavírus, novo coronavírus, justamente aquele gene responsável pela produção do antígeno é colocado dentro do material genético, introduzido no material genético do adenovírus, e esse adenovírus, depois, por não representar um problema tão sério para a saúde humana, entre os resfriados é aquele menos complexo, ele é enfraquecido, atenuado e aí produzida a vacina. Então nós temos algumas vacinas no mercado que têm essa lógica de produção. Então a partir das recombinação gênica. E nesse slide nós conseguimos visualizar como algumas vacinas também são produzidas utilizando-se ovos, geralmente de galinhas, fecundados. Então esses ovos precisam ser fecundados, eles são colocados em incubatórios. Quando o embrião atinge um certo porte, nele é introduzido, com agulhas microscópicas, introduzido o antígeno, no caso, muitas vezes o vírus vivo. E esse vírus passa a se multiplicar dentro dessas regiões, nos ovos, e que depois de multiplicados, num determinado estágio, esses ovos aí deles são extraídos determinadas porções para os quais depois isola-se esse substrato, ele é beneficiado e a partir daí produzidas as vacinas. Então nós temos várias situações aqui, por exemplo, no saco alantoide, no saco alantoide, o vírus da gripe e da cachumba. Então nós conseguimos visualizar isso, no saco alantoide, a incubação, portanto, do vírus da cachumba. Na cavidade amniótica, nós temos vírus da encefalite, então aqui nessa cavidade amniótica. Daí nessa membrana coriolantoide, nós temos aqui o vírus da herpes, varíola, sarampo, e no saco vitelino, neste caso, vírus da raiva. E assim muitos outros. Agora também a produção da vacina para o SARS-CoV-2 está se avançando as pesquisas no sentido de produzir vacinas a partir de ovos fecundados, portanto, e a partir deles produzir, portanto, a vacina, extraindo-se os substratos, no caso aqui seria, se olharmos da gripe, geralmente nessa região, onde estaria o alantoide, onde esse vírus ele é introduzido, e a partir daí, portanto, retirado esse material, esse substrato e produzidos as vacinas.